nós vamos entrar hoje no livro de Zacarias, tá? O livro de Zacarias, irmãos, eu não sei se alguém já leu, já teve esse privilégio de ler. Eu já li algumas vezes, e todas as vezes que eu leio, parece que eu nunca li. Porque é tão maravilhoso, é tão importante, tem tantas informações sobre o nosso relacionamento com Deus, sobre a visão futura. O livro de Zacarias é um livro apocalíptico. É um livro também que, depois de Isaías, é um livro que depois de Isaías, é um dos mais, que falam mais sobre o Redentor, sobre Jesus Cristo. Isso no Antigo Testamento. É aquele que mais aponta para não só a vinda do Senhor, mas como também para um milênio, um período chamado milênio. Assim como também alguns problemas que o povo vai enfrentar, não só o povo de Deus, os judeus, assim como também os gentios, assim como os fiéis e como os infiéis também irão enfrentar. Isso aqui é um livro que é escatológico, é muito escatológico. Zacarias ele foi chamado justamente num tempo em que vem Ageu, um tempo em que as pessoas, após passarem tanto tempo num cativeiro, num local difícil, eles largam as coisas de Deus, recebem a orientação do Senhor sobre suas vidas, como deveriam administrar as suas vidas, e logo depois abrem mão de tudo aquilo que o Senhor havia lhes dado. E isso é algo recorrente, né? Sempre assim, desde o princípio. Né? Até no livro dos Juízes a gente vê isso acontecendo durante aproximadamente 350 anos, constantemente. Né? Deus abençoava o povo, e a seguir, eles, por conta de uma série de situações, deixavam o Senhor. Né? E aí ele recorriam novamente, e o Senhor ajuda-os a retornarem. O livro de Zacarias é o 38º livro, tá, irmãos? É o penúltimo livro do Antigo Testamento. Né? E ele acontece num momento de grande dificuldade, grande luta, mas que o Senhor vem trazendo, então, palavras para reestruturar. Ele tem 14 capítulos, 219 versículos. Eu vou trazer, irmãos, depois, para os irmãos, eu vou colocar lá no grupo, uma tabelinha sobre todos os livros e tempo, e depois os irmãos dão uma acessada lá tá bom? Lá no grupo do curso, tá bom? Sobre todas essas questões. O autor dele é Zacarias, desse livro, e ele ministrou aproximadamente 70 anos, tá, irmãos? Aliás, 50 anos, do período de 520 a.C., até 470 a.C., mais ou menos 50 anos, tá bom? 520 até 470. Isso foi o tempo de ministração. Ele tem um período aproximadamente de 45 minutos, você lê todo esse livro, 45 minutos, menos de 1 hora, né? Então, quem tiver o tempinho essa semana, dá uma lida nele, que é bem interessante, tá bom? O livro contém 2 divisões principais, o livro de Zacarias. Do capítulo 1 ao capítulo 6, inicia com um chamamento aos judeus a retornar ao trabalho do Senhor, ou seja, aquele trabalho que o Senhor tinha entregue para eles, no chamamento deles. É quando o povo chega em Jerusalém, colocam-se os alicerces do templo, e aí param durante aproximadamente 16 anos. Isso nós vemos no livro de Neemias, né? E Esdras. Aí ficam parados. O templo, os muros começam a ser edificados depois de Esdras, né? Mas os alicerces são colocados do templo com Esdras, mas eles começam a ter dificuldades e ficam parados aproximadamente 16 anos. Então é quando chega tanto Ageu quanto Zacarias, chamados pelo Senhor para dar um acerto lá naquele povo. Então, eles são chamados para retornar, trazer os judeus a retornarem ao trabalho do Senhor que havia parado há 16 anos.
No capítulo 1, versículo de 1 a 6 de Zacarias, já tem aí? Capítulo 1, versículo de 1 a 6, diz o seguinte: E no 8º mês do 2º ano de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Berequias, filho de Ido. O Senhor enfureceu-se contra vossos pais. Portanto, dize-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos: Voltai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me voltarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejais como vossos pais. Os antigos profetas pregavam a eles. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas obras más. Eles, porém, não ouviram, nem me atenderam, diz o Senhor dos Exércitos. Onde estão agora os vossos pais? E os profetas, por acaso, vivem para sempre? Mas as minhas palavras e os meus estatutos que ordenei pelos profetas, meus servos, chegaram a vossos pais, e eles se arrependeram e disseram: O Senhor dos Exércitos nos tratou segundo os nossos caminhos, segundo as nossas obras, conforme havia decidido. Então aqui o Senhor, ele traz uma palavra também muito dura. Ele diz: aonde está o povo que eu abençoei? O povo que eu chamei. E durante todos os 14 capítulos, irmão, de Zacarias, o Senhor, ele vem mostrando àquele povo toda uma visão, não só daquele tempo, mas uma visão escatológica, do futuro, de tudo aquilo que iria acontecer, o porquê aconteceu. E aí é quando ele diz: olha, esse povo ficou um tempo na minha presença, depois foi embora, e eu permiti que eles fossem, vivessem em dificuldades, em lutas, porque eles me abandonaram. Então, durante este tempo, recebe do Senhor uma série de 8 visões. O livro de Ageu, nós vimos que aconteceram apenas em alguns meses o ministério de Ageu, mas o de Zacarias, ele trouxe 4 visões, 4 mensagens, na verdade. Ageu trouxe 4 mensagens do Senhor, mas Zacarias, ele vem então recebendo visões do Senhor, e até o capítulo 6 nós vamos ver então 8 visões que Deus deu a Zacarias sobre todo aquele trabalho, tudo que iria acontecer, não só naquela época, mas em épocas futuras e também em épocas anteriores, porque que aconteceu todo aquele problema, né? Então, durante esse tempo, recebe do Senhor uma série de 8 visões, referentes ao cuidado e senhorio de Deus sobre o seu povo. Irmãos, quando Deus, ele traz uma mensagem para o seu povo, eu estou falando para o seu povo, aqueles que confiam, que creem, que recebem o Senhor. Quando ele traz uma mensagem que às vezes dói, ele traz porque ele quer abençoar, porque ele nos ama, e ele quer abençoar a pessoa, às vezes através até de problemas, de lutas que nós vamos passando. Mas o Senhor, ele nos conhece, ele sabe o nosso ponto fraco, ele sabe a nossa necessidade que nós temos de resolver a nossa vida, de continuar a nossa vida, e também ele nos conhece, sabe o amor que nós temos por ele. Entretanto, muitas vezes nós fazemos as coisas de uma outra forma, e o Senhor então, ele chama-nos à posição central daquilo em que ele quer, a forma como ele vê o nosso futuro, porque nós não sabemos, né? A forma como ele vê aquilo que nós estamos trilhando, aonde vai dar, porque às vezes vai dar num buraco muito profundo, né? E nós muitas vezes não queremos ser orientados pelo Senhor, por conta da nossa visão. Claro, nós somos humanos, temos problemas. O salmista disse que nós viemos do pecado, né? Então nós temos dificuldades de entender coisas que são espirituais, mas o Senhor, ele sempre chama o seu povo porque ele ama. As 5 primeiras visões de Zacarias trazem consolo e esperança.
As 3 seguintes tratam de juízo. Então, são 8 visões. Mas na quarta visão, a quarta, depois claro, entre as primeiras 5, na quarta visão, fala da vinda do Senhor. Lá no capítulo 3, e aí ele fala da primeira vinda do Senhor, né? No capítulo 3, ainda de Zacarias, a partir do versículo 8, aliás, versículos 8 e 9, nós podemos ver, ele diz: ouve, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens que representam coisas futuras. Eu trarei o meu servo, o renovo. Ele está falando aqui do Senhor Jesus. A primeira vinda, quando Jesus vem a este mundo, né? Quando Jesus se faz carne e habita no meio de nós. Pois aqui está a pedra que coloquei diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Nela gravarei e tirarei a maldade desta terra num só dia, diz o Senhor dos Exércitos. Momento em que Jesus vem. Né? Então ele chama aqui o renovo. E a gente vai ver isso lá nos livros, nos evangelhos. Né? Em Isaías 28, queria dar uma passadinha rápida. Isaías 28, no capítulo 28, no versículo 16. Diz: portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: ponho em Sião uma pedra com alicerce, pedra aprovada, pedra angular preciosa, de firme fundamento. Aquele que crê nunca será abalado. Aquele que crê nunca será abalado. Paulo fala sobre essa pedra de esquina. Amém, meus irmãos? Uma pedra de esquina que é colocada os fundamentos, sobre a qual são colocados os fundamentos da igreja. Esta pedra de esquina é Jesus Cristo, o renovo do qual Deus mostrou aqui para Zacarias. O renovo, aquele que vem para trazer libertação. Os irmãos que trabalham principalmente com alvenaria, sabem que hoje já é diferente, a construção já é diferente, mas antigamente colocavam-se os fundamentos de uma casa e nas esquinas colocavam-se as maiores fundamentos, ou seja, as maiores pedras, aquelas pedras que sustentariam toda a construção. Isto a princípio, lá no início, né? Então as pedras que, quando Paulo refere-se a isso, naquela ocasião, eram construídas dessa maneira, os templos ou as casas, eram colocadas as pedras mais fortes, as pedras principais, as pedras mais retas, né? Eram colocadas nas esquinas. Então, por isso que ele falou, a pedra de esquina, o fundamento da igreja do Senhor, é a pedra, e é esta pedra, então, da qual Isaías fala. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Senhor Deus Todo-Poderoso, ponho em Sião uma pedra como alicerce, pedra aprovada, pedra angular preciosa, de firme fundamento. Aquele que crê nunca será abalado. Então essa é a profecia que vem. Também está escrito lá em 1 Pedro 2,6, nós vamos dar uma lidinha. 1 Pedro 2,6. 2, versículo 6, diz o seguinte: por isso a Escritura diz, ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, quem nela crê não será desapontado. Agora aqui tem algo especial, irmãos, que diz, quem nela crê, né? Ou seja, não são todos, mas aqueles que creem, que receberem, que estiverem buscando algo aonde se ancorar, será ancorado então na pedra que é o Senhor. No capítulo 6, versículo 9 a 5 de Zacarias, capítulo 6, versículos, a partir do versículo 9, eu não vou ler todo, mas o ideal seria que os irmãos lessem até o versículo 15, tá, irmãos? Porque o nosso tempo é curto. Os irmãos depois dão uma lidinha,
Mas no capítulo 6 de Zacarias, a partir do versículo 9, diz: a palavra do Senhor veio a mim novamente. Recebe prata e ouro dos cativos, Eudai, Tobias e Gedaías, que chegaram da Babilônia no mesmo dia. Vai à casa de Josias, filho de Sofonias. Então ele vai dando prosseguimento nessa palavra, né? Há uma profecia messiânica neste capítulo, né? Profecia messiânica, apontando para o Messias, Jesus Cristo. Irmãos, depois deem uma lidinha nisso aí que é importante, tá? Então, uma profecia messiânica. A partir do capítulo 9, então, nós encontramos, depois lá no capítulo 9 de Zacarias, encontramos 2 blocos de profecias apocalípticas. No caso, ele recebe 8 visões. Quantas visões, irmãos? 8 visões. E a seguir, a partir do capítulo 9, ele começa a receber profecias. Zacarias recebendo profecias que ele deveria passar ao povo, a partir do capítulo 9. Encontramos 2 blocos de profecias apocalípticas, ou seja, coisas futuras, ou seja, coisas que iriam acontecer no futuro. Sempre vem com a expressão peso da palavra do Senhor, né? Irmãos, a partir do capítulo 9, os irmãos vão encontrar isso. Peso da palavra do Senhor. Então, o peso que tinha aquela palavra sobre aquele povo que estava ali, que precisavam ouvir, entender, para que no futuro, então, elas pudessem contemplar aquilo que iria acontecer no futuro. Salvação para Israel. O renovo levaria a efeito a salvação e seria primeiramente rejeitado e ferido. Ou seja, aqui aponta já para Jesus sendo rejeitado e ferido. Nós vemos isso lá nos livros, nos evangelhos, perfeitamente, em todo momento. Eu estava ontem estudando um pouco no livro de João, no evangelho de João, no capítulo 7, no início do capítulo 7, então nós vemos que os próprios irmãos, a própria família dele, não acreditava nele. Os irmãos dele, aqueles que no futuro, inclusive, tem Tiago, né? Dizia, olha, faz o seguinte, vai lá para Jerusalém, nós vamos para a festa, vai lá para Jerusalém e mostra isso para o povo, porque aqui ninguém vai crer em você, não vai acreditar. Quem é você? Né? Faltou dizer isso, né? Eu acredito que eles disseram, mas na Bíblia não tem isso, tá, irmãos? Então, ele seria rejeitado e ferido. No capítulo 11 de Zacarias, para que a gente tenha uma ideia, capítulo 11, a partir do versículo 4, ele diz, assim diz o Senhor, meu Deus, cuida das ovelhas destinadas para a matança, cujos compradores as matam sem serem punidos, e cujos vendedores dizem, louvado seja o Senhor, porque me enriqueci, e os seus pastores não têm piedades delas. Então aqui nós vamos, depois os irmãos leiam essa parte também, que é importante, até o versículo 17, que vão entender tudo isso. No capítulo 13, e também no versículo 7, eu vou dar uma lidinha aqui rapidamente, capítulo 13, no versículo 7. Ó espada, levanta-te contra o meu pastor e contra o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos, fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas voltarei a minha mão para os pequenos. Os irmãos depois deem uma lidinha nisso aqui mais profundamente. Agora no capítulo 12, de 1 a 14, acontece aquilo que se chama o peso, né? No capítulo 14, versículo 21, foca a restauração e a conversão de Israel. Deus prediz que Israel pranteará por causa do próprio Deus. Aqui, irmãos, é uma visão bem terrível, né, daquilo que irá acontecer. Sobre o povo, a forma como o povo via ao Senhor, as coisas que as pessoas imaginavam que Deus deveria ser, mas que elas estariam vendo, então o Senhor mostra para elas. Né? Deus prediz que Israel pranteará por causa do próprio Deus, a quem traspassarão. No capítulo 12, versículo 10, nós vamos dar uma olhadinha. Capítulo 12, versículo 10.
mas derramarei o espírito de graça e de súplica sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém. Eles olharão para aquele a quem traspassaram e prantearão como quem pranteia por seu único filho, e chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito. Aqui, irmãos, depois, irmãos, façam um estudo sobre isso aqui, que é bem interessante. Aqui está dizendo que aquele povo, eles verão, né? Ele não está falando daquele povo daquela época, mas no futuro. Eles verão o que fizeram com o Senhor, né? E aí é quando é um tempo chamado, é um tempo antes do chamado tempo do milênio, né? Que é chamado Grande Tribulação. É quando os judeus, na verdade, reconhecerão quem é o Senhor, que Jesus Cristo é o Messias. Porque, como os irmãos sabem, o judeu, principalmente aquele que se diz seguidor da lei, ele não crê que Jesus Cristo seja o Messias, o Filho de Deus, né? Os irmãos sabem disso, né? Mas, então, quando Jesus Cristo vier buscar a igreja, e esse será um período muito interessante, que, apesar de muitos não crerem, está tudo na palavra de Deus, né? Um período chamado as bodas do Cordeiro, está lá no capítulo 20 de Apocalipse 19, 20, né? Quando a igreja estará passando por um período de julgamento também, né? Nós seremos julgados, não o julgamento para condenação, mas o julgamento para receber chamadas, como é que chama, irmãos? Oi? Galardões, exatamente, né? Então, eu tive falando isso, uma pessoa disse, mas não vai ter acepção de pessoas lá, né? Todos são iguais. Ah, é? Imagina aquele cidadão, por exemplo, Paulo, né? Paulo, quando ele morreu, os irmãos sabem, e isso é confirmado, não só em história, livro de história, mas é confirmado por documentos sérios, né? Que quase todos os ossos de Paulo tinham sido quebrados, né? Por conta da pregação do Evangelho, né? E aí o cidadão diz, eu estou pregando o Evangelho, eu sou então guardado por Cristo. Claro que é, né? Mas o Senhor sabe a quem Ele chama, né? Sabe que o cara não vai abrir mão dele por conta de qualquer besteira, né? E aí tu imagina você que, o cidadão que aos 46 do segundo tempo, né, recebeu Jesus na sua vida e morreu. Eu aceito Jesus, está lá no hospital, algumas ocasiões nós presenciamos isso, né? Está lá no hospital, o cidadão está nas últimas, passou a vida toda fazendo uma porção de besteira, né? Fazendo coisas que nós não vamos comentar. Mas aí, de repente, alguém chega lá e diz, receba Jesus na tua vida, e ele sente a presença do Senhor e diz, eu recebo. Irmãos, imagina que esse cidadão vai ter o mesmo galardão de Paulo? Eu discordo. E aí é por isso que há o julgamento, né? E é tanto que a mesma coisa, o julgamento do pecado, né? Mateus 12 fala sobre isso, e mais algumas outras passagens. O cidadão, aquele que vive lutando contra Deus, contra as coisas de Deus, assassinando filhos de Deus, né? Assassinando crianças, estuprando e realizando uma série de coisas, né? Irmãos, este será julgado de uma forma diferenciada, né? Diferenciada, é o que o Senhor diz, né? É o que o Senhor diz lá em Mateus, alguém quiser pode ler depois, né? Lá em Mateus 12 está escrito isso, né? Ele terá um julgamento diferenciado. Então nós, irmãos, esse aqui está falando sobre esse julgamento, esse tempo em que a igreja será levada, então, e serão julgados. Naquele dia, uma fonte será aberta, a casa de Davi, para a purificação do pecado. Aqui, meus irmãos, está levando já para o tempo do milênio, que nós passaremos aqui na terra com o Senhor. Irmãos, quem duvida disso, porque há muita gente que não acredita que haverá um milênio.
eu não tenho nada contra o cidadão não acreditar, isso é problema de cada um, né? Mas a palavra de Deus, ela traz perfeitamente isso. Eu vou estar reinando com Cristo durante 1000 anos aqui nesta terra. Evidentemente que de uma forma diferenciada do que é hoje, né? E a Bíblia fala muito sobre isso, né? Após o período final da tribulação, da grande tribulação, que durará aproximadamente 7 anos, né? Então haverá um período chamado milênio, quando o Senhor desce com a sua igreja, após as bodas do Cordeiro, desce para este mundo, e aí é quando prende o falso profeta e tal, e há uma guerra, e então ele estabelece o seu reino milenar, reino chamado reino milenar nesta terra, e aí é onde o povo de Israel, remanescente de Israel, será trazido, né? E é quando se cumpre lá em Romanos 11, capítulo 11, quando os remanescentes então serão reorganizados como nação do povo de Deus. E aí é quando ele diz, eu serei o seu Deus e ele será o meu povo, né? Naquele dia uma fonte será aberta à casa de Davi, para a purificação do pecado. Capítulo 13, versículo 1. Então Israel dirá, o Senhor é meu Deus. Capítulo 13. Eu vou dar uma lidinha, irmãos, porque é importante isso aqui, tá? Capítulo 13 de Zacarias, 13. No versículo 1 diz, naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi, para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Isso aqui, irmãos, não está falando neste tempo agora, está falando quando o povo de Israel se converter a Deus. E é exatamente quando a igreja do Senhor for retirada. E aí aquele povo vai ver que Jesus Cristo é o Senhor, é o Filho de Deus. Então todos vão reconhecer. No capítulo 13, versículo 9, está escrito, farei passar esta terceira parte pelo fogo, e purificarei como se purifica a prata, e provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu ouvirei, e direi, é meu povo. E ela dirá, o Senhor é meu Deus. Ela, a cidade de Jerusalém, com os remidos do Senhor. Tá, irmãos? Irmãos, aqui fala sobre o estabelecimento do milênio, aqui na terra. Ele diz que todos os anos, e aí algumas pessoas perguntam, e algumas pessoas dizem também, o reino milenar vai ser estabelecido sobre Jerusalém somente? Claro que não, sobre toda a terra haverá sim. O reino de Deus será estabelecido sobre toda a terra. E a Bíblia diz, aqui em Zacarias também, os irmãos, depois façam uma leitura profunda sobre isso, que durante todos os anos, em todo o tempo, pessoas de todas as nações convergirão para Israel para buscar o Senhor em determinadas épocas. E aí é quando ele diz que quem não for, terão dificuldades nas suas colheitas, nos seus afazeres, né? Aí alguém diz, como é que será esse negócio de milênio, né? Nós não vamos trabalhar isso aqui, porque eu acho que o Jorginho deve ter falado alguma coisa sobre isso, né? E que nós, uma pessoa estava dizendo, mas como? Jesus vai estar no meio de um povo também que não, como que vai ser essa situação? Ora, Jesus quando ressuscitou, ele esteve conosco, amém, meus irmãos? Ele esteve aqui na terra. Então tem uma série de situações que nós não vamos discutir aqui, porque nós não temos tempo e a nossa matéria não é essa, mas os irmãos devem ter estudado. E então o Senhor reinará sobre Jerusalém. Capítulo 14 fala tudo sobre isto, né? Sobre essa questão. O Senhor irá reinar sobre Jerusalém. É chamado o termo milênio. As visões iniciais ocorrem da seguinte forma. Primeiro, são 8 visões, né? Um homem montado em um cavalo vermelho. Aqui nós não vamos, irmãos, trazer uma definição do que representa cada uma dessas visões, porque o nosso objetivo não é esse, né? E é um trabalho escatológico que levaria, talvez, 3, 4 horas para a gente entender, buscando lá na palavra de Deus. Mas ele fala sobre um cavalo vermelho, no capítulo 1, versículo 8.
Capítulo 1, versículo 12, fala sobre os 70 anos. Então ele fala sobre 70 anos da última leva. Isso aqui traz num tempo, porque na verdade, irmãos, o livro de Zacarias, ele não traz uma visão cronológica dos acontecimentos. Em um momento ele fala do início, por exemplo, desses 70 anos que o povo passou lá no cativeiro. A seguir ele fala do que vai acontecer no futuro. As visões vão se entrelaçando, mas tudo tem um fundamento. Quando nós paramos para estudar, nós vemos todos esses fundamentos. E aí, no capítulo 1, versículo 12, ele fala sobre exatamente a conclusão do templo, daquele templo. No capítulo 1, versículo 11, no ano 519, a obra parada. Ele fala sobre a obra parada. A segunda visão, no capítulo 1, do versículo 18 até o versículo 19, ele fala sobre 4 chifres e 4 ferreiros. Isso aqui aponta-se para as nações que vieram sobre o povo de Israel, que danificaram o povo, lutaram contra o povo, e também com os ferreiros, aqueles povos que estavam à frente dessas nações. A Síria, ou seja, a Síria, Egito, Babilônia e Medo-Persa, são esses 4 reinos principalmente que são falados aqui nesses chamados chifres. São aquelas nações que trouxeram grandes danos ao povo de Israel por ordem do Senhor. O Senhor trouxe aquele povo sobre o seu povo para poder então castigá-los por conta do abandono dele. Os irmãos sabem disso. A terceira visão fala no capítulo 2, versículo 1. É um homem com um cordel de medir. Isso aí os irmãos vão encontrar lá na leitura desse livro. Fala sobre o reino futuro. Aí é quando ele fala sobre o reino milenar. Exatamente quando ele fala sobre esse cordel de medir. Fala sobre o reino milenar. Que aí ele traz a questão cronológica para esta época. O lugar mais glorioso da terra, no capítulo 2, versículos 4 e 5, e aí ele fala sobre aquela cidade, uma cidade sem muros, e aí os irmãos podem estudar um pouquinho isso aqui, ele dá uma visão especial a Zacarias sobre como será a cidade de Jerusalém. E aí vai ser algo extraordinário, que algumas pessoas dizem que é hoje, mas irmãos, prestem atenção naquilo que está escrito nesse capítulo, que vão ver a diferença. O Senhor será os muros da cidade, Não haverá necessidade de muros conforme nós entendemos e conhecemos. Então, irmãos, eu queria que os irmãos dessem uma olhadinha em todas essas. Nesse livro, é como nós falamos, 45 minutos, você lê todo esse livro. Agora, evidentemente, que seria bom que parasse um pouquinho para visualizar todas essas, por exemplo, principalmente as visões que Deus deu para ele, para Zacarias, assim como as profecias também, para poder os irmãos tomarem posse. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque algumas pessoas, quando vão, por exemplo, quando são chamados para pregar o Evangelho, para trazer uma palavra para a igreja, ou para quem quer que seja, um culto, muita gente fica preocupada, será que eu estou errando naquilo que eu estou dizendo? Irmãos, eu queria que você entendesse que você não precisa decorar a Bíblia toda para realizar um trabalho para o Senhor, porque quando nós estudamos a palavra, quando nós decoramos, podemos fazer isso, isso é muito bom, estudar e decorar, mas não é só isso. O Espírito de Deus precisa estar falando através de você. Você é um profeta do Senhor naquele instante. Então não fique preocupado em você só pregar a palavra de Deus, se você conhecer profundamente a Bíblia. É importante que nós conheçamos sempre o máximo possível, mas isto não é o fundamental. O fundamental é que você conheça, mas que busque ao Senhor a essência do Espírito Santo, porque quando você prega a palavra de Deus,
Você não está falando de um livro qualquer, ou de uma revistinha do Botequim. Não, você está falando de algo que é a essência do Senhor, para pessoas que estão ouvindo e para você também. Porque no momento em que você vai pregar a palavra de Deus, é importante que haja um preparo. E esse preparo, o mais importante, irmãos, é descer ao oleiro, né? Buscar do Senhor, Senhor, fala através de mim. Não importa para que plateia você esteja falando, né? Às vezes, tem um PhD na Bíblia. Eu não conheço nenhum PhD na Bíblia. Tem gente que diz por aí que é. O PhD da Bíblia é o Senhor. Ele é o dono da palavra. Ele é a palavra. Então, mergulha na presença do Senhor. Diz, Senhor, fala através de mim. Usa-me. Às vezes a gente pede por aí, né? Usa-me, Senhor. Você quer ser usado mesmo? Então, deixe Deus te usar. Fala. E não te cales. Porque, às vezes, você traz uma palavra que diz, será que eu atingi o coração de alguém? Isso não importa. Você vai dizer ao Senhor, Senhor, eu quero realizar o teu trabalho. E aí, você traz a palavra e, com certeza, ela rende frutos. O Senhor disse, ela não voltará vazia. Né? Ela não voltará vazia. Agora, todos receberam? Possivelmente não. Mas aqueles que estavam com fome e sede, receberam. Porque o Senhor é fiel. Né? Então, irmãos, é evidente que a gente se preocupa com isso. Né? Será que todos receberam? Será que atingiu? É claro que a gente pensa isso. Mas o Senhor, Ele é o dono da obra, não sou eu. Se você é chamado para realizar, trazer uma mensagem, você é chamado para pregar o Evangelho, prepare-se, deixe-se usar e vá em frente. Né? Deus vai falar através de você. Talvez 90% daquele público que está ali, ache você talvez feio ou inadequado, ou não sabe falar, ou não sei mais o que, ou faça críticas, mas não importa, você foi usado por Deus, e com certeza alguém recebeu. É quando o cidadão diz, fale e não te cales. Amém, meus irmãos? Então que o Senhor nos abençoe e nos ajude a compreender quem Ele é, né? O que Ele tem para a sua igreja, o que nós podemos realizar para Ele, de acordo com Ele, não de acordo com as nossas filosofias, ou com aquilo que nós entendemos que é. Porque quem é o Senhor. Amém, meus irmãos? Nós vamos agradecer a Deus. Senhor, nós louvamos ao Teu nome, te engrandecemos por esta manhã, pela Tua presença conosco, pela graça que Tu tem nos dado, de estar na Tua presença. Senhor, nós colocamos diante de Ti o Teu povo, ó Deus, não só esse que aqui está, mas todos aqueles que irão receber a Tua palavra, que vão visualizar, que sejam tocados pelo Teu Espírito Santo. Oh, aleluias! Visita a Tua igreja, Senhor, fala conosco neste dia. Este dia seja totalmente separado para Ti, Senhor, para honrar ao Teu nome, glorificar ao Teu nome. Nós nos colocamos à Tua disposição e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.